Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 19. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como, irmãos, nós sabemos, este é o diálogo entre a mulher samaritana que foi ali tirar água do poço e Jesus, quando seus discípulos foram comprar comida. E Jesus, diz a Bíblia, com muita sede, chega ao poço, pede água para beber. E aquela mulher, ela parte da conversa a partir dos conflitos que existiam na época entre judeus e samaritanos, rejeitando dar assim água a Jesus. E nós vemos Jesus, através do diálogo, convencendo que ele tinha uma água especial, que ele tinha uma água que aquela mulher, caso bebesse daquela água, nunca mais teria sede. E Jesus entra numa conversa espiritual com aquela mulher. E aquela mulher percebe que Jesus era diferente de todos aqueles homens que dialogavam com ela. E ela começa a fazer perguntas relacionadas no âmbito espiritual. Em primeiro lugar, ela pede água, ela pede aquela água que Jesus estava oferecendo, aquela água maravilhosa que ao beber nunca mais teria sede. E Jesus logo a confronta com o seu pecado. E ela fala que não tem marido. Jesus diz: vai buscar o teu marido, ela não tem. Aí Jesus diz: teste bem, o que tem não é teu. E aquela mulher vai se aprofundando na conversa. A gente vê uma sede no coração daquela mulher. E acaba neste diálogo aqui, vai até este diálogo, em que ela pergunta onde se deve adorar a Deus. Talvez essa pergunta, essa indagação, essa provocação que ela faz a Jesus, fosse, irmãos, algo de debate naquela época. Porque naquela época as sociedades ali, judaicas, samaritanas, eram muito religiosas. A religiosidade estava incrustada ali nas sociedades. Tudo que pensavam, tudo que falavam, era uma linguagem muito religiosa. Mas nós vemos nesta mulher aqui uma sinceridade ao perguntar a Jesus onde seria o lugar da adoração. Ela com uma mentalidade atrasada, que pensava que tinha lugar para adorar, um lugar específico. Mas com Jesus aqui nós temos uma revelação maravilhosa, que a adoração ela não se dava em lugar específico, a adoração verdadeira, mas ela vinha do Espírito, ela era em verdade, ou seja, em Espírito e em verdade. Nós sabemos que a palavra adoração significa, irmãos, celebração, reverência. A palavra adoração também tem a ver com submissão, comunhão profunda com Deus. Aquele que adora a Deus, o Deus verdadeiro, e dar a Ele adoração a Ele verdadeira, porque nós podemos ver adoração falsas a um Deus verdadeiro, ou adoração, digamos, entre aspas, verdadeira a um Deus falso. A adoração ela tem que ser verdadeira ao Deus verdadeiro. Por exemplo, a adoração que os de Israel fizeram ali no deserto, quando Moisés não desceu logo do monte, eles quiseram fazer um Deus, porque diziam: Moisés está tardando, talvez nem venha mais, vamos fazer aqui um Deus. E fizeram um Deus, e vamos dizer que este Deus foi quem nos tirou da terra do Egito.
Ou seja, eles queriam agradecer a sua saída do Egito, mas eles queriam agradecer a um Deus falso, uma adoração verdadeira a um Deus falso. Então pode acontecer isso, a adoração verdadeira a um Deus falso ou a adoração falsa a um Deus verdadeiro, como nós vemos nos nossos dias, em que as pessoas acham que por fazerem os mais diversos malabarismos nos cultos ali, estão dando adoração, estão dando um culto verdadeiro a Deus. E estes cultos são falsos, porque não trazem neles a essência de uma verdadeira adoração, a qual Jesus Cristo aqui falou, em espírito e em verdade. Mas essa provocação que esta mulher fez, perguntando onde era o lugar da adoração, é uma pergunta que nós não vemos mais comumente nos nossos dias. As pessoas não querem saber como adorar verdadeiramente a Deus, porque elas têm no seu subconsciente, caso elas venham para um culto a Deus, e ali louvem, cante aqueles hinos, independentemente de sua condição espiritual, acham elas que estão adorando a Deus, indo para uma igreja evangélica, indo para uma missa, um local religioso, já acham que por estarem ali já estão dando culto verdadeiro a Deus. E não fazem mais a pergunta onde deve se adorar a Deus verdadeiramente. E hoje em dia nós vemos que a adoração a Deus, ela está mais ligada a uma estética, a uma beleza, a sonoridades que as pessoas usam, a templos, a instrumentos grandiosos, do que propriamente uma coisa que surge lá do interior do homem, lá do íntimo, lá do pessoal dos homens. Mas nós às vezes limitamos ou achamos que a adoração está ligada a um local. Às vezes nós, dependendo do local onde nós estamos, nós nos sentimos mais à vontade para louvar. Dependendo da harmonia da banda, também nós nos sentimos mais à vontade para louvar. Eu não quero desprezar nenhuma coisa nem outra. Eu não quero dizer que um canto aconchegante não é melhor para estarmos ali em comunhão. Eu não quero dizer também que uma banda harmônica, como nós vimos hoje, que uma banda harmônica ali, nós não estamos dando expressão de louvor a Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós não podemos nos limitar a estas coisas. Nós não podemos achar que estamos dando culto verdadeiro a Deus por termos estas coisas. Estas coisas são apenas instrumentos, elas não são a finalidade do verdadeiro culto ao Senhor. E a adoração também genuína, ela não deve se basear pelos benefícios ou malefícios que temos em nossa vida. Porque muitos, quando estão bem, cantam louvores, mas quando estão mal, não cantam louvores, não adoram ao Senhor. Ou seja, a adoração deles ao Senhor é baseada nas circunstâncias, é baseado nas situações que ali estão vivendo. Enquanto o genuíno adorador, ele, irmãos, independentemente da situação que está vivendo, ele está ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque ele sabe, irmãos, que o Senhor não perdeu o controle, porque ele sabe que o Senhor cuida de sua vida, porque ele sabe que o Senhor não o desprezou, não o abandonou. Por isso que, independentemente da situação, um verdadeiro adorador, ele está ali engrandecendo e louvando o nome do Senhor. Um exemplo disso é Jó. A gente conhece a história de Jó. A gente conhece como tudo começou ali naquela tragédia, em que Jó perde filhos, Jó perde animais, Jó perde empregados, Jó perde tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha foi perdido, irmãos. A última notícia, as más notícias que vieram a Jó, a última foi que os filhos dele tinham morrido. Depois que ele soube daquela notícia que os filhos tinham morrido, diz a Bíblia, que ele se levanta, como se estivesse sentado, ele diz que ele se levanta. Ao se levantar, ele rasga as suas vestes, talvez vestes bonitas, que era um homem rico, rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça, se veste de pano de saco, e diz a Bíblia que ele se prostra e passa a adorar a Deus. Ele se prostra, irmãos, e adora a Deus e diz: no sair do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou na tribulação.
Ele adorou, irmãos, na perda. Ele não deixou de adorar porque era o papel dele como adorador. E ele não tinha o que nós temos hoje, mas ele adorou. O diabo, irmãos, não se conformou, porque o diabo ele quer destruir, ele quer o nosso mal. Ele quer ver você na pior condição que o homem pode viver neste mundo. Essa é a característica do nosso inimigo. Mas o diabo ele não conhece bem as nossas vidas. Porque o diabo ele não sonda o nosso coração. Só quem sonda o nosso coração é Deus. Só Deus sabe, irmãos, o que nós estamos apegados nesta vida. E o diabo eu sei o que é porque ele tem saúde. Aí eu disse, tira a saúde dele, mas não toca na vida, porque a vida a mim pertence. E tocou na vida ali de Jó, tirou tudo, ficou leproso e tal, todo tipo de doenças mais terríveis que nós podemos imaginar, porque o diabo ele não brinca. Aquela mulher vendo aquela situação drástica disse, tu ainda temes a Deus? Tu ainda serve a este teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Veja como ele era um homem espiritual. Ele disse, mulher, recebemos de Deus o bem, como também não podemos receber o mal? Ou seja, irmão, se vem tudo de bem, dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Mas se vier também o mal sobre a tua vida, não deixe de adorar, não deixe de bendizer. Diga como Jó, recebemos o bem do Senhor, por que não podemos receber também o mal? O mal não vinha do Senhor, porque o Senhor não é mau. O Senhor queria ali, irmãos, aperfeiçoar mais e mais a vida de Jó. Tanto é que no fim de tudo, depois de todos os questionamentos, ele disse, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, e eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Nós temos que ficar sempre assim, no pó e na cinza, porque Deus ele sabe o que é melhor para nós. Deus ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nem a falta de coisas externas podem parar a nossa adoração, e nem o oferecimento dessas coisas externas também podem parar a nossa adoração. O exemplo disso é Jesus, na tentação do deserto. Quando o diabo ali fez todas as tentações, uma delas foi colocá-lo num lugar bem alto, mostrar todos os reinos do mundo e toda a glória que aqueles reinos tinham, e disse, tudo isso te darei, porque a mim foi dado, e adoro a quem eu quiser, se tão somente tu prostrado me adorares. Esse foi o oferecimento de Jesus. Diferentemente de Jó, Jesus não era rico, Jesus era pobre, financeiramente falando, humanamente falando. Jó era rico e perdeu. Jesus era pobre e foi oferecido pela adoração. O diabo com Jó queria que Jó louvasse ao diabo. Bicho, o diabo é muito poderoso, fez tudo de mal, o mal é forte, me tirou tudo. Mas não, Jó louvou foi a Deus. As mesmas coisas com Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Ou seja, não adianta me oferecer nada, porque nada vai me impedir, nada compra, por nada eu troco esta adoração que eu devo prestar a Deus, porque só a Ele eu devo servir, só a Ele eu devo adorar. Então nada que nos falte, irmãos, nós podemos abandonar a adoração, e nada que nos ofereça, nós também não podemos abandonar a nossa adoração. E Jesus disse àquela mulher, estabelecendo qual seria a adoração verdadeira. A adoração verdadeira, disse Jesus, mulher, é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. O Pai vive a procurar os que assim adoram a Deus, o adoram. Os que adoram em espírito e em verdade, os que adoram sem precisar de coisas exatamente externas para adorá-lo. É uma adoração no seu espírito, dentro de você, lá onde você foi regenerado. É por isso que nós não podemos achar cultos a Deus segundo a nossa especialidade, ou segundo as nossas invencionices.
Nós não podemos estabelecer o que é culto a Deus, porque já está estabelecido na palavra do Senhor, já está estabelecido o que é adoração genuína. Às vezes nós vemos as pessoas com as variadas coisas, acrescentando mais coisas do culto a Deus como se fossem necessárias, mas não são, porque só o que necessita é isso, uma verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Quando nós vemos por aí essas invencionistas, a primeira coisa que eu penso é o caso de Saul no Antigo Testamento. Quando Deus pede para que Saul ele chegue na cidade e ali acabe com todos, e depois vá para o monte adorar. E o que é que Saul faz? Saul achava que podia embelezar o culto. Saul achava que podia embelezar a adoração a Deus. O que é que Saul faz? Ele preserva o rei daquela cidade vivo e preserva os animais mais sadios. Mas essa não tinha sido a ordem do Senhor. A ordem do Senhor era para aniquilar tudo que ali existisse. E Saul preservou. E quando Samuel chega ao local combinado, Samuel acha aquilo estranho. Vejamos aí em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo de número 14. Que diz assim: então disse Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 14. Diz assim a palavra: então disse Samuel, que balido, pois de ovelhas é este aos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançastes ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: porventura o Senhor porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja, ele achava, irmãos, que preservando as ovelhas, o Senhor iria se agradar daqueles sacrifícios. Aí Samuel repreende e disse: olha, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ter dado ouvido ao mandamento do Senhor, ter atendido, do que gorduras de carneiro. Você não está entendendo o que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração está em obedecer aquilo que Deus estabeleceu. É por isso, irmãos, que nós não devemos usar de subterfúgios na adoração do Senhor. Nós temos que oferecer ao Senhor aquilo que o próprio Senhor estabeleceu para que nós oferecêssemos a Ele. Quando nós começamos a oferecer aquilo que nós queremos oferecer a Deus, o que é que Deus vai fazer
ele vai fazer o que aconteceu com Israel lá em Isaías, que Deus não suportava mais a reunião, que Deus não suportava mais aqueles cultos, porque eles achavam que por estarem, digamos ali, cumprindo determinados ritos, Deus estaria recebendo o culto deles. Mas Deus disse: eu não suporto mais as vossas reuniões. Por quê? Porque vocês estão fazendo do jeito de vocês. Vocês estão fazendo como vocês querem fazer, mas não do meu jeito. Então, irmãos, nós não podemos fazer do nosso jeito. Não podemos nos basear em aparatos meramente técnicos, ambientes esplendorosos. Nós temos que, antes de cultuar, antes de iniciar um culto ao Senhor, olhar para o nosso coração, olhar para dentro de nós, olhar para mim e dizer para si, e dizer como é que eu estou indo para o culto, como é que eu estou indo para louvar ao Senhor. É essa a indagação que nós temos que fazer. Por que eu estou indo para o culto? Eu estou indo meramente para cumprir um determinado horário? Eu estou indo porque se eu não for, Eduardo vai falar no WhatsApp que eu não tenho um compromisso com a igreja? Porque eu estou indo para o culto, ou seja, tem que ser algo pessoal seu. Porque naquele diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, nós vemos ali, irmãos, que quando Jesus fala para ela, que a verdadeira adoração era espírito e verdade, Jesus estava falando para ela. Era uma palavra individual, não era uma palavra à multidão, mas era uma palavra à mulher samaritana, como quisesse dizer: você quer adorar a Deus verdadeiramente? Adore você em espírito e verdade. Não se importe se o seu povo está subindo um monte, não se importe se o seu povo está indo para um templo. Você deve adorar a Deus em espírito e em verdade. É como se a adoração fosse uma coisa pessoal, individual, irmãos, nesse momento. Apesar de estarmos aqui louvando coletivamente, mas Deus olha individualmente para o coração de cada um. É por isso que no momento aqui que estamos louvando e agradecendo o nome do Senhor, você pode agir como você quiser agir. Deus estará olhando para cada coração. Mas aqueles que estão orando, louvando a Deus sinceramente, ali Deus está comungando, Deus está abençoando, Deus está se relacionando, porque Ele procura, irmãos, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E o Deus a quem nós servimos é um Deus, irmãos, que ama a simplicidade. É um Deus que diz a Bíblia que Ele não só habita em lugares esplendoroso, majestoso, mas também Ele habita com humilde e contrito de coração. O salmista disse: Senhor, se fosse para trazer sacrifícios aqui, eu os traria depois que pecou. Mas o Senhor se agrada com o espírito quebrantado, é com um coração contrito. O Senhor não despreza. É como se na adoração, com o coração contrito e espírito quebrantado, os céus não se abrissem sobre a nossa cabeça e Deus descesse para arrumar tabernáculo com a gente, conosco neste local. Deus não quer saber se você está adorando num santuário de ouro. Deus não quer saber se você está adorando no lugar de tábua. Deus só quer saber se você está adorando em espírito e verdade. Se é num lugar, irmãos, majestoso, o templo de Salomão, ou é naquela praia, ali que fica passando aquele mau odor do esgoto, Ele só quer saber se você está adorando em espírito e verdade. É esses que Deus procura. Veja, irmãos, como Deus, Ele ama. Ele espera de nós verdade dentro e por fora. Não precisa de muita coisa, não. Veja aí Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Êxodo 20. A partir do versículo 24. Leamos o 24 e 25. Que diz assim, irmãos: um altar de terra me farás. Ou seja, o altar é essa de terra. Sobre ele sacrificarás os teus holocaustos.
e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, e sobre ele levantarás o teu buril. E se sobre ele levantarás o teu buril, profaná-lo-ás. Veja, Deus pede para que o povo de Israel, ao sacrificar os animais, façam um altar de terra. Monte ali uma terra. Façam um altar de terra. Mas, se vocês forem fazer um altar de pedra, não lavre a pedra. Deixe aquela pedra ali bruta mesmo. Porque se vocês lavrarem a pedra, trabalharem a pedra, será profano aquele altar. Veja, irmãos, o que Deus pediu inicialmente. Só terra para sacrificar os animais. Porque ele esperava que o povo ia fazer altar de pedras. Porque os altares do Egito eram assim. Os altares dos egípcios eram as coisas mais lindas possíveis. Os altares dos deuses estranhos eram as coisas mais bonitas possíveis. Eram feitos de ouro. Eram coisas maravilhosas. Mas Deus não. Deus não queria essas coisas. Deus queria só um altar simples. Deus queria um altar de terra. Mas se fizerem de pedra, seja pedra bruta, não passe lá na navalha. Então mostra assim que Deus não espera coisas glamurosas. Deus espera de nós, irmãos, simplicidade. E essas coisas não se questionam mais hoje. Mas isso que a mulher falou perdura até os dias atuais. Onde está a verdadeira adoração? Onde devo verdadeiramente adorar? Onde estão aqueles que adoram a Deus verdadeiramente? As perguntas de hoje são as mais esquisitas que nós não encontramos na Bíblia. Por exemplo, onde está a minha bênção? Onde é o local da bênção, irmão? As perguntas de hoje são: onde estão os profetas? Cadê os homens das profecias? Ou qual é a igreja melhor para mim, para que eu possa ali servir ao Senhor? Mas hoje em dia ninguém mais faz a pergunta: onde eu devo adorar a Deus? Onde é o local de adoração? Alguém pode dizer: não, as pessoas não perguntam porque elas sabem. Será que elas sabem mesmo? Será que elas vão ali adorar a Deus verdadeiramente como deve ser adorado, como está escrito na palavra do Senhor? Porque a Bíblia, irmãos, deve ser o nosso balizador, aquilo que baliza a nossa vida cristã. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E quando aquela mulher, irmãos, que parece simples, uma mulher simples ali, que ia buscar a água lá no poço, faz aquela pergunta, aquela mulher é tão profunda, é tão interessante, porque aquela mulher, irmãos, ela vai lá para a origem. Aquela mulher, ela vai lá para o início de tudo. É como se ela voltasse ali para o Éden, lá para o jardim do Éden, quando o homem foi criado. Porque quando nós somos criados, irmãos, nós somos criados segundo a semelhança de Deus. Lá em Efésios diz que nós somos criados, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para louvor da sua glória. O homem foi criado para glorificar a Deus. O homem não foi criado para viver em bebedices. O homem não foi criado para viver em drogas, prostituição, buscando somente aquilo que é material. O homem foi criado para a glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor, para a sua exaltação. Quando em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Esse foi o início, essa foi a ideia inicial, fazer o homem conforme a imagem e semelhança de Deus. Para quê, irmãos? Para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Foi só depois que, quando Deus disse isso, que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Deus disse: e ele domine sobre os animais. Primeiro foi o espiritual, depois o material. Mas hoje em dia é o inverso. As pessoas estão mais preocupadas com o material e
Por fim, o espiritual. Primeiro cuidar dos animais, primeiro cuidar do que é terreno, para depois buscar o espiritual. Mas esse não foi a origem. A origem no começo foi: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. É interessante que quando Deus formou o homem, Deus formou o homem inicialmente de onde? Do pó da terra. Mas quando Deus formou o homem do pó da terra, o homem teve vida? O homem ali Deus já formou vivo? Não. O que foi que precisou para que o homem se tornasse vivo? Deus soprou o Espírito. Deus formou o homem do pó da terra, mas Deus soprou o Espírito. Depois que Deus soprou o Espírito, aí que o homem se tornou vivo. Sabe, para mostrar o que para nós, irmãos? Que primeiramente é o Espírito. É o Espírito que nos levanta, é o Espírito que nos liga a Deus. Depois o corpo torna a ter vida, depois das coisas materiais. Nós podemos primeiramente ver as coisas materiais, nós podemos primeiramente tocar as coisas materiais, mas o que importa inicial para que possamos ter vida é o nosso Espírito. O homem só passou a ter vida depois que Deus soprou o Espírito sobre o homem. É através do Espírito que o homem tem comunhão com Deus. É através, irmão, do Espírito que o homem se chega a Deus. É por isso que o homem está afastado de Deus, ele está com o seu espírito morto. É só depois do seu espírito vivificado que ele passa a ter a comunhão com Deus. Foi por isso que Jesus Cristo disse, veja como aquele diálogo é um diálogo importantíssimo. Foi por isso que Jesus Cristo disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito, porque a adoração ela vem do Espírito, daquele elemento que veio de Deus. Nós não somos, irmãos, seres materiais. Nós não somos simplesmente seres materiais que temos experiências espirituais. Não, nós somos seres espirituais que temos experiências materiais. Sabe por quê? Porque um dia a matéria vai passar, um dia as experiências materiais vão passar, mas aquilo que nós produzimos espiritualmente nunca vai passar, vai permanecer para sempre. Veja você, ouça você, você não é um ser material que busca as coisas espirituais, você é um ser espiritual que busca as coisas materiais. Foi por isso que Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas estas coisas? Era o comer e vestir. O que mais preocupa os homens? O que mais os homens trabalham para levar para casa? Comida e vestimenta. É a preocupação inicial. Mas Jesus disse: busca o primeiro reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus quer que nós façamos assim? Porque Ele é Espírito, irmão. Jesus disse: Ele é Espírito. A natureza de Deus é espiritual. Por isso que a nossa adoração também, a natureza deve ser espiritual. Não deve ser meramente sonora e material. Se o Espírito não for em primeiro lugar, as outras coisas serão falhas. Então comecemos no Espírito e utilizemos também as outras coisas, os instrumentos, porque isso é de Deus. A Bíblia diz que os instrumentos foram criados pelos filhos de Deus. No céu vai ter harpa, diz a Bíblia Sagrada, para louvar o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em Salmos que nós temos que louvar a Deus como os instrumentos são de Deus. A afinação é de Deus, a harmonia é de Deus, essas coisas são de Deus. Mas você diz: irmão, não sou afinado, não sei tocar nada. Você não está sendo adorador? Continua sendo adorador, porque a adoração é no Espírito, ela dentro do seu ser, e uma adoração que parte do seu coração verdadeiramente. É por isso, irmãos, que nós vemos os homens perdidos mais do que estavam, digamos assim. Porque os homens buscam somente primeiramente as coisas materiais e nunca se satisfarão. É que nem a mulher samaritana, ela achava que tendo ali relacionamentos, ela iria se encontrar na vida, ela iria ter satisfação existencial. E Jesus mostrou para ela que a satisfação existencial não estava aqui na terra, mas a realização existencial estava com Deus e adorando o seu santo nome, servindo ao Senhor. Depois que ela soube dessa notícia que Jesus Cristo era o Messias e que Ele tinha trazido a verdade, diz a Bíblia que ela deixou o cântaro ali e saiu pela cidade dizendo: eu encontrei
eu encontrei o Salvador do mundo, eu encontrei a salvação, eu encontrei a realização, eu encontrei o caminho que me leva a Deus, eu encontrei o caminho antigo, eu encontrei o caminho do Éden, eu encontrei o caminho que o homem tinha quando ele foi inicialmente criado, que ele andava com Deus. O homem não tinha nada, o homem era nu, irmãos. A Bíblia diz que inicialmente o homem era nu, não tinha nada, não tinha matéria nenhuma, só uma coisa que me cobria, só uma coisa que me satisfazia no Éden, que era a glória do Senhor, era a glória do Senhor. Sabe quando nós vamos pular de alegria? Sabe quando nós vamos ficar satisfeitos da nossa vida? Não é quando nós alcançarmos o carro do ano, não é quando nós alcançarmos um emprego bom, não é quando nós encontrarmos a princesa dos nossos sonhos, ou o príncipe dos nossos sonhos, não. Sabe quando nós vamos ser realizados existencialmente? É quando nós estivermos andando com Deus, estivermos andando profundamente com Deus, o adorando em espírito e em verdade. As outras coisas serão apenas irmãos adendos, serão coisas desta vida. Tanto é que quando nós vamos para o céu, ele diz que os homens não se darão em casamento e nem se casarão, porque serão como os anjos de Deus, não terão sexualidade, lá de desejo sexual, porque estarão ali só adorando a Deus eternamente. É isso, meus amados irmãos, que preenche o coração do homem. Foi isso que Santo Agostinho disse: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Enquanto tu quiser que o teu coração descanse no dinheiro, não vai descansar. Enquanto você quer que o seu coração descanse no relacionamento aqui na terra, não vai descansar. Enquanto você achar que o seu coração vai descansar, enquanto você tiver um bom emprego, um emprego seja lá como você ganha e tem muito dinheiro, não vai descansar. Sabe onde é que o teu coração vai descansar? Quando é que o teu coração vai descansar? Quando você se descansar, quando você se encontrar com o Senhor. O nosso coração anda inquieto enquanto eu não descansar em ti, Senhor. O nosso descanso é o Senhor, a nossa alegria é o Senhor. Ainda que não haja irmãos fruto na oliveira, ainda que não haja ovelhas ali no curral, ainda que não haja as vacas ali na manada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é meu pastor e nada me faz falta, porque Ele me leva às águas tranquilas, Ele refrigera minha alma, Ele me leva a pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. A nossa vida é o Senhor, a nossa oração é o Senhor. Só diante dele nós nos prostramos e só Ele nós adoramos. Tire o que quiserem tirar, ofereça o que nos quiserem oferecer, não vai adiantar. Só nos dobramos diante do Senhor. Não precisa de muito, precisa só de um espírito quebrantado, só de um coração contrito, só de verdade no nosso coração. E Deus procura, como um leão que procura uma caça, como uma terra seca que procura pela água, assim Deus procurando os que adoram o Espírito em verdade. Porque esse Deus não é morto, esse Deus não é uma tábua, esse Deus não é um plástico, esse Deus não é algo, irmãos, inanimado. Este Deus é um Deus vivo, é um Deus vivo que está presente aqui em crente. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. O que é que está faltando? Deixa aí em off. Busca o Senhor, porque o Senhor Ele vai te direcionar. Porque a Bíblia diz que por mais que o nosso pai e a nossa mãe nos abandone, irmão, que é um lugar mais bem protegido do que uma mãe amamantando uma criança, mais seguro. Mas Deus disse: se a mãe que te amamentou ela te desamparar, eu todavia nunca te desampararei.
Porque o relacionamento íntimo, profundo, entre nós e Deus, isso é real, irmãos, maravilhoso. Que nós possamos ter essa disposição de buscar a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele vai vir como água torrencial, como um rio, irmãos, para curar as nossas feridas, curar a nossa alma e curar a nossa dor. O trauma pode até existir, pode até ficar lá o trauma, mas você vai superar. Porque você vai ter águas vivas correndo pela sua vida. Você não vai ter aquele que tem o poder de consolar, tem o poder de curar e tem o poder de salvar-nos. Vamos buscar este Deus que procura adoração genuína. Vamos dar a Deus nossos cultos, irmãos. Graças a Deus nós temos aqui uma banda maravilhosa, irmãos, que se dão ao louvor a Deus. A gente vê os hinos hoje, vimos os hinos envolventes. E ninguém aqui busca a glória de si, ninguém está buscando a sua própria glória. Nós estamos só buscando a glória de Deus, irmãos. Ele se manifesta em nossas vidas para que nós possamos a cada dia estar mais fortes, mais animados e mais desejosos de buscar o mais profundo desse Deus. E sabermos que quanto mais fundo formos, mais fundo vai existir. Porque esse Deus a quem nós servimos, Ele é infinito, Ele é eterno. Não temos nada a perder, só temos a ganhar servindo este Deus. Que nos entreguemos completamente, espírito, alma e corpo, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Queremos cantar esta noite, louvando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome para sempre.